Amigos, o Adílio se foi. Sério? Acabou de sair a nota do Flamengo. Puta que pariu. Porra, me pegou de surpresa agora. Felipe, A mim também. até porque eu tinha notícia que tinham visitado ele esses dias aí, né? Eu vou ler aqui a nota do Flamengo. Um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador, o que fizeram Superar superar qualquer muro. Consegue ler aí para mim, André, por favor? Sim, os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés e foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o manto sagrado. Seu sorriso, sua generosidade, sua bondade encantaram a quem o conheceu. O André ficou mudo? Alô? O símbolo máximo do rubro-negrismo expresso no abraço infinito. Comemorar gol de título com os braços rumo aos céus, dando jeito para cabermos milhões de nós na catarse da euforia, amor e paixão. Seus gols, dribles e comemorações marcaram para sempre a história do mais querido. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o Brown como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão. Hoje nos despedimos do nosso camisa 8, mas para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito. Cara, falar o quê? Meus sentimentos para a família do Adílio, um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Primeiro do time campeão mundial a falecer. Que se despede de nós. Força Família, eu tô meio impactado aqui ainda, Força Família. Eu vou deixar um espaçozinho, Mauro, para você e para o André falarem um pouco do que foi o Adílio, né? Vocês são um pouco mais velhos que eu. O tamanho que esse cara tem, né? E vai ter eternamente na história do Flamengo, né? Que jogou muita, mas muita bola, né, Mauro? Infelizmente, o quadro dele, pelas informações que tínhamos, era um quadro muito complexo, né? E essa informação que chega agora oficialmente, ela só confirma isso, infelizmente, né? A doença maldita aí que realmente continua aí fazendo muita gente sofrer. Eu acho que o mais importante é entender o tamanho, especialmente nessa época de redes sociais. Vamos falar de ídolo? Vamos falar de ídolo mesmo? O cara que pulou o muro da Gávea para bater bola com o Julinho, que era o Júlio César de Guerra, que era o Julinho. O Adílio morava na Cruzada de São Sebastião, que é um conjunto habitacional ali do Leblon. Ele pula o muro da Gávea para bater bola com os moleques lá dentro e acaba sendo visto ali por alguém da base e para na base do Flamengo e aí nunca mais sai. Quando ele pula o muro, na verdade, ele tinha que entrar pela porta da frente, né? Porque ele nasceu para jogar ali, ele nasceu para habitar aquele espaço ali. E o Adílio, ele é um jogador que, assim, foi, digamos assim, não foi aproveitado na seleção brasileira como poderia ter sido em alguns momentos, que tinha bola de sobra para isso. Jogava muito como meia e jogava muito como ponto esquerda. Aliás, eu gostava até mais quando ele ia para ponta esquerda, que era um inferno para o marcador. O Jorge Cury dizia que Adílio dribla no espaço de um guardanapo, era mais ou menos isso. Um espaço mínimo. Algumas recordações que eu tenho, por exemplo, do famoso jogo do gol do Roberto, o Flamengo perde o jogo, né, na sequência de 3 jogos com o Vasco 81, no segundo jogo, o gramado impraticável, totalmente encharcado, a tempestade o dia inteiro no Rio de Janeiro, e o único que conseguia jogar era o Adílio, porque ele levantava a bola, fazia embaixadinha e distribuía, dava passes pelo alto. E ele fez gol na final da Taça Guanabara de 82, que foi um pentacampeonato, na época era muito importante, no último lance, jogando de ponta esquerda. Ele fez gol na final do Carioca de 81, tá, contra o Vasco, no terceiro e decisivo jogo. Um gol dele, um gol do Nunes, aquele gol espetacular do Nunes. Ele fez gol na final de 83 contra o Santos, o gol que definiu o título do Flamengo, quando ele foi melhor em campo. Ele fez gol no Mundial de Clubes. Ele fez gol no 6-0 sobre o Botafogo, que é um jogo icônico para uma geração inteira de rubro-negros. Ele fez uma porrada de gols importantes, cara. Ele fez um monte de gols importantes. Além de jogar muito, ele não era atacante, era um meia. Então, e o Adílio nasceu e morreu no Flamengo. Nasceu e morreu no Flamengo. Nunca se viu do Adílio nada que colocasse o Flamengo em segundo plano. Então, muito humilde, um cara muito simples. E por isso, tão admirado e vai ser sempre, vai ser sempre. Então, vamos falar de ídolo? Garotada, vamos falar de ídolo? Esse é dos grandes, entendeu? Dos maiores da história do Flamengo e
tem que ser sempre lembrado. A camisa 8 do Flamengo, por muito pouco não teve. Por muito pouco não ela teve, por muito pouco não teve juntos, né? Dois jogadores com a camisa 8 espetaculares. O Geraldo, que morreu aos 22 anos, em 76, e o Adílio surge logo depois, que era um pouquinho mais novo, e era da camisa 8. Eu era bem moleque, eu me lembro que isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Falei, poxa, morreu um e surgiu outro. Coisa incrível, para vestir a mesma camisa. E o Adílio foi muito grande. Ele tem que ser sempre muito lembrado, com muito carinho pelo torcedor, e aqueles que não conhecem a história, só pesquisar um pouquinho aí, que vai ver muita coisa bacana, muita coisa boa que ele fez. Quer falar alguma coisa, André? Não, eu acho que, na minha visão, até o Adílio ele é enorme também, porque período sem o Zico ali, aqueles 2 anos, o Flamengo só ganhou turno de Carioca. E todos foram com título com gol do Adílio. Todos foram 1-0 gol do Adílio. O Flamengo chegou a 3 finais de Carioca, beleza, perdeu, faz parte, o Fluminense também era o melhor time daquela época, mas o cara que ainda deixou o Flamengo respirando, e até aquele Mundialito, que foi o primeiro campeonato que o Flamengo disputou sem o Zico, ele fez o gol na final, uma final que o Flamengo perdeu prejudicado pela arbitragem, né, que validou um gol do Boniek impedido. Hoje parece que era um torneio de pré-temporada, assim, mas pra gente aqui, a Globo transmitiu esse torneio. Era a primeira competição do Flamengo sem o Zico, né? E quem fez o gol do Flamengo foi o Adílio. Final da Taça Rio, jogo extra, 1983, Flamengo e Bangu, 1-0 gol do Adílio. Final da Taça Guanabara, 1984, 1-0 gol do Adílio. Final da Taça Rio, jogo extra, Flamengo e Bangu, 1985, 1-0 gol do Adílio. Então o Adílio carregou muito o Flamengo na era ali, naqueles 2 anos, e que 1 ano e meio ali, mais ou menos, que o Zico ficou. Não, 2 anos exatamente, né? Foram 2 temporadas italianas. 2 anos o Adílio levou o Flamengo. Fora tudo isso que o Mauro já falou, fora tudo que ele fez, fora realmente a grande pessoa. Ninguém tem nada o que falar dele, né? É porque o Zico acaba eclipsando todo mundo. Muita gente boa que o Flamengo teve. E um deles era o Adílio. Então que agora, nesse momento, infelizmente, é assim que funciona, que o legado dele seja mais lembrado, os feitos dele, tudo que ele fez, principalmente a história de vida que ele construiu, né? O cara que ganhou especial na Globo, né? Não é para qualquer um, e não sendo o principal estrela, o principal craque do time, a principal referência, que tinha toda a visibilidade, que era o Zico. E ainda assim, ele teve, pela história incrível que ele teve de vida. Então que ele descanse em paz, que a família tenha muita força, e o torcedor rubro-negro tenha força para lidar com isso também, porque é uma perda. E para os mais jovens, fica aí também reforço o pedido do Mauro. Vai pesquisar, que aí você vai começar a entender o que é ídolo. E isso não é papo de tiozão, que muita gente fica com esse papinho. Isso é papo de tiozão, vocês querem ficar comparando o ídolo, querendo dizer que o ídolo da época de vocês é maior do que o ídolo de agora. Não. Se tivesse alguém com uma história como a do Zico, como a do Adílio, agora você acha que a gente não estaria aqui reverenciando também, elogiando? No caso, está ainda em atividade, a gente já está aqui elogiando, né? O desempenho, o esforço, o quanto estaria simbolizando o Flamengo, enfim, as cores do Flamengo. A gente está aí elogiando, obviamente. É porque não, né? O principal, ele não tem esse perfil. E aí, por isso, a gente acaba lembrando muito mais do Zico, mas agora a gente lembra do Adílio também. E ele já era eterno antes, agora está mais eterno ainda. Eu peço até desculpa ali, não consegui ler direito a nota, porque Adílio, eu já entrevistei alguns desses campeões mundiais e, cara, o Adílio foi um que eu tive mais contato, assim, uma pessoa singular. Além de todo o craque que o Mauro e o André falaram fora de campo, nem parecia que era um jogador desse tamanho que o Mauro e o André falaram tanto. Parecia que é simples, é um cara que... gente da gente, né? Cara que eu conversei, trocava ideia, entrevistava, dava a opinião dele, então, enfim...
pegou assim porque foi, por mais que essa doença, e aí eu faço as palavras do Mauro, maldita, e eu sei disso porque passei por isso algumas vezes na família, né? Estou passando, na verdade, também. É uma doença desgraçada e maldita, mas a gente sempre fica com aquele fio de esperança, né? Descanse em paz, cara. Descanse em paz, Adílio, e você fez muito. Você fez a alegria de muitas pessoas, né? Seu legado aí é eterno.